Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Machado já está à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher o seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, estamos no segundo domingo do Advento e esta caminhada que nós estamos fazendo em preparação ao Natal de Jesus nos faz cada domingo tirar uma lição importante para o nosso crescimento, para a nossa intimidade com o Senhor. Se nós lembramos bem, no domingo passado, primeiro domingo do Advento, a palavra que despontava para nós na liturgia é vigilância, vigia, ou seja, era pedido para nós estarmos em estado de vigilância, de prontidão. Já nesse segundo domingo do Advento, se nós formos resumir a palavra de Deus que nós ouvimos nessa celebração em uma palavra, a palavra seria conversão. Ou seja, para nos encontrar com o Senhor é preciso se converter. E nós, quando estamos na nossa caminhada de fé e também convivendo com os nossos irmãos, muitas vezes nos é ensinado, falado para nós que Jesus é bonzinho, Jesus é amor, Jesus é misericórdia. O tempo todo é falado isso para nós. E não está errado.
dizer que Jesus é amor, que Jesus é perdão, que Jesus é misericórdia, não está errado. Mas uma das coisas que se esquece de ser falado para nós é que esse Deus de amor, de misericórdia, de perdão, é um Deus justo. É um Deus justo. E aí, aquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje é o sinal verdadeiro para a nossa conversão. Talvez até nos assuste escutar João Batista dizendo assim para os fariseus e os saduceus: raça de víboras, o machado já está à raiz da árvore. Ou seja, João Batista pegando pesado, falando bravo com o povo. Parece que é até uma coisa que a gente poderia dizer assim: isso combina com um homem de Deus. Mas, se nós pegarmos a Sagrada Escritura, ao longo da história da salvação, nós vamos ver que a justiça de Deus aconteceu para o povo de Israel, aconteceu para a humanidade. Vamos pensar lá no primeiro livro da Bíblia, quando Adão e Eva pecaram. O que Deus fez com eles? Expulsou do paraíso. Deus expulsa os outros do paraíso. Quando no tempo de Noé, que o povo estava envolvido lá no pecado, estava perdido, o que Deus fez? O que aconteceu no tempo de Noé, gente? O dilúvio. Ou seja, se nós formos pegar situações da Sagrada Escritura, nós vamos ver que Deus ama sim o seu povo, cerca de carinho e de proteção, mas é um Deus justo, é um Deus que quer que o seu povo caminhe no caminho da salvação. E aí nós vamos olhando cada situação ao longo dos evangelhos e nós vamos ver que Deus dá amor, mas Deus também corrige. Deus tem misericórdia, mas Ele cobra uma atitude correta da nossa parte. E isso o Senhor também faz com cada um de nós. Por quê? Nós temos aí um extenso período de misericórdia para nós nos arrependermos dos nossos pecados, para nós buscarmos o sacramento da penitência, para nós mudarmos de vida, para que quando chegar o dia da nossa morte, que é o momento em que nós vamos primeiro momento que nós vamos nos encontrar com Deus, o nosso julgamento particular, e quando Jesus vier pela segunda vez, nesses dois momentos não haverá misericórdia, haverá justiça. Deus nos julgará a partir daquilo que nós somos, da forma como nós vivemos, da forma como nós buscamos a sua misericórdia, como nós buscamos o seu amor. Por isso que não é errado falar que Jesus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, mas nós não podemos esquecer que Ele é um Deus justo. E Ele fará na nossa vida justiça, se não acontecer aquilo que São João fala no Evangelho. Nós não tivermos uma vida frutuosa que prove que nós estamos convertidos, que nós estamos vivendo segundo o desejo de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus não desanima da gente, não cansa de nós, mas também nós precisamos colaborar com a graça.
Nós precisamos ter o desejo no nosso coração de se converter, de querer melhorar, de abrir mão daquele pecado de estimação que volta em toda confissão. A gente confessa, aí daqui a pouco volta de novo, é o mesmo pecado, e vai, a vida inteira, nem para mudar esse pecadinho de estimação que nós temos, nós não temos força de vontade e vergonha na cara. Como que nós queremos que Deus seja tão misericordioso para nós na hora do julgamento? Como nós queremos que Deus nos dê o céu se nós fizermos ao contrário daquilo que nós rezamos na oração inicial da missa? Que nenhuma atividade terrena nos impeça de ir ao encontro de Deus. Pelo contrário, nós vamos mais atrás das atividades terrenas do que o encontro de Deus. E aí depois a gente quer sentar na janelinha do céu, quer sentar no lugar, na primeira fila, na primeira classe. Não tem jeito. E aí isso nos faz entender, e São João mostra isso na sua palavra, que ele, quando ele diz aos fariseus, raça de víboras, machado está à raiz das árvores, São João ainda diz, virá alguém mais forte que eu. São João Batista não podia condenar ninguém ao inferno, não podia, se a pessoa não se arrependesse, não se convertesse, não buscasse o batismo, não era João Batista que ia condenar o inferno. Virá alguém mais forte do que ele. Jesus. Jesus é a força, o juiz que tem o poder de nos condenar ao inferno. Nossa, mas Deus faria isso conosco? Faria. E faz. Não faria, faz. Por quê? Ele dá chance, Ele dá oportunidade, Ele oferece meios, Ele nos ajuda de todas as formas possíveis e imaginárias para nós mudarmos de vida. E aí, se a gente não se converte, não vai vivendo uma vida frutuosa, acontece conosco aquilo que é falado no final do Evangelho. Aquele que produz fruto está perto de Deus, está na graça. Esse vai para o celeiro, o céu. Aquele que é palha, que está longe de Deus, longe da graça de Deus, e prefere ficar nas trevas do pecado, esse vai o fogo no inferno. É algo que nós temos que pensar sempre. É algo que nós temos que trazer claro na nossa mente. Por quê? Lembrando aquilo que nós refletíamos no domingo passado. Eu sei a hora que eu vou morrer? Eu sei a hora que Jesus vai voltar? Não, nenhuma das duas. E se eu não estou preparar o caminho do Senhor é isso, eu me preparar para encontrar com o Senhor. De uma dessas duas formas. E preparar pela conversão, pela oração, pela vida de santidade, pela busca do caminho em que o Senhor quer que nós percorramos na nossa vida. O Senhor nos oferece um caminho, nos apresenta o caminho. Agora cabe a nós querermos ou não seguir. Jesus não nos obriga a nada, é uma escolha nossa. E é claro que muitas vezes, da boca para fora, a gente fala, eu quero ir para o céu, eu quero estar perto de Deus. Mas é da boca para fora porque as nossas atitudes não mudam, a gente não se converte, a gente não melhora como pessoa. É por isso que numa sociedade aonde hoje não se gosta de ouvir a verdade,
a sociedade do mimimi, reclama de tudo. Quando se ouve que o machado está à raiz das árvores, assusta. Por quê? Nós ainda estamos influenciados pela ideia, nós vivemos no mundo do amor, da paz e do amor, e Deus é amor, então nada vai nos acontecer. Doce ilusão da nossa parte, porque se nós não formos uma árvore que produz fruto, se nós não vivermos a nossa vida cristã de forma frutuosa, pode ter certeza que o fogo do inferno estará bem aceso para todos nós. Nos esforcemos, pelo menos para passar uns bons aninhos no purgatório, nos purificando para chegar na graça da vida eterna. Mas não percamos a nossa salvação, não percamos a graça de Deus. Que hoje nós tomemos essa consciência e procuremos preparar o caminho